Olá! Eu trouxe aqui um texto que foi lido, só um versículo, no domingo, retrasado, que foi só lá em 2 Coríntios 12, né, e versículo, se eu não me engano, 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder de ser aperfeiçoado na fraqueza. E o pastor continuou pregando e falando. Eu até fiquei prestando atenção, falei, agora ele vai falar que o crente pode passar dificuldades porque Deus pode empregar isso, não é sem motivo, mas pode trazer algum cuidado. Ele disciplina quem ama, ele dá o remédio conforme a doença. E questionei isso em casa e fui taxado de maluco. E então eu peguei 3 Bíblias, 3 versões diferentes e vamos ler o contexto para poder a gente entender. Vamos lá no versículo 1 do capítulo 2. É necessário que em glória me gloriei, ainda que não convém. Passarei as visões relatadas do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. De tal coisa me gloriei. Aí Paulo está falando dele, ele começa a falar na 3ª pessoa, depois ele fala na 1ª pessoa, que é ele mesmo. Me gloriei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Quer dizer, nas fraquezas dele. E porque ele tinha visto essas visões, e ele queria se gloriar, mas não podia, tinha fraqueza, olha o que aconteceu. Pois se eu tiver a gloriar-me, não se receie nécio, porque direi a verdade, mas abstenhando-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim ver ou de mim ouvir. A palavra que não me ensoberbece com a fraqueza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para esbofetear-me, a fim de que não me exaltei. Por que ele recebeu esse espinho? Porque ele recebeu essas revelações. Então tá. Esbofetear Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Ele sabia o porquê que isso ocorreu. Então ele, depois de ter entendido que ele não podia se gloriar, que tinha que ser na fraqueza, ele pede para Deus 3 vezes. E a resposta dele. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha qual que é a atitude de Paulo diante disso. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repousasse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Essa é uma versão. Vamos para a próxima versão. Essa aqui é a de Genebra. Vamos lá.
Se é necessário que me glorie ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Se que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. De tal coisa me gloriei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier e gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte por causa disso. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o que ele fez? De boa vontade, pois mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse-se o poder de Cristo. Pelo que me sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Tá? Outra tradução, essa é uma tradução da Bíblia do Bispo Macedo, tá? Então vamos lá? É verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Se que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriei, mas de mim mesmo não me gloriei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habitasse o poder de Cristo. Porque isto sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Bom, tá aqui 3 versões, poderia ter lido em mais versões. A explicação é muito simples, porque Deus levou ele ao terceiro céu, deu visão de lugares inefáveis e que ele poderia gloriar-se por ter tamanha revelação. Deus colocou nele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, e que trouxe para ele uma série de dificuldades. Há muitas discussões qual seria esse espinho na carne. Um seria perseguição de fato, se não me engano são 17 tacas que ele tomou, não sei quantas prisões, naufrágio 3, um deles inclusive ele chegou na praia
e logo foi mordido por uma serpente. E se era por causa da questão dele enxergar mal, né, a maior parte das cartas dele, ele fala que assina de próprio punho no final, para mostrar que é dele, né, que ele parece que tinha dificuldades na visão. Não importa. O importante é que esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás, o esbofeteava e ele sentia prazer nas fraquezas, nas angústias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, né, nas injúrias, por amor de Cristo. Tá certo? Qualquer texto que você lê, é isso que dá para entender. Não dá para entender que a gente foi porque ele precisava continuar orando, porque Deus jamais traria algo que fosse difícil para um homem lidar. Dentro desse texto aqui, não tem como fazer essa afirmação. Eu não estou falando que Deus só traz injúria, só traz dificuldade, mas dentro desse texto aqui, não tem como afirmar que jamais Deus traria dificuldades e afastaria o próprio Satanás de esbofetear e perseguir e mentir, que injúria e mentira, né? As angústias que nós cristãos sentimos diante de tudo que tem acontecido, a gente fica angustiado mesmo, mas é na fraqueza que há a nossa força, é na contramão do mundo que é a nossa força, e a gente vai passar essas dificuldades. Então, eu resolvi fazer esse videozinho rápido para poder mostrar, talvez minha esposa veja, não sei sim ou não, mas para deixar claro que esse texto aqui, eu desafio a me mostrar nesse texto aqui, aonde a graça de Deus, tá, é atendida à vontade do homem. Aqui ele se submete à vontade de Deus. Aqui não é Deus se submetendo à vontade do homem. E que não foi por falta de oração, não foi por falta de luta de Paulo. Não foi. Existia um motivo para que isso ocorresse, e foi o próprio Deus que, se não colocou, não tirou. Aí não tirar foi proposital. Tá certo? E disse até o porquê. Então, essa ideia de que todo crente tem que exercitar a fé para poder conseguir coisas sempre boas da nossa vontade, visualizar o que a gente quer, o que a gente espera, né? Porque Deus jamais faria o mal, Deus jamais deixaria passarmos dificuldades, porque somos filhos do rei, porque a graça é manifestada na vida de Paulo através de um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que esbofeteava a cara dele. Esse era o meio de graça de Paulo. Esse era o meio de graça de Paulo. Eu sei que é estranho, mas quando Jesus Cristo convidou Paulo, chamou Paulo, resgatou Paulo para ser crente, ele falou para Paulo assim: você agora vai saber o que é sofrer pelo meu nome. O que é ser perseguido pelo meu nome. Ele foi liberto, mas foi para poder ser perseguido. Tá certo? Boa noite, fiquem com Deus.